Olá, alunos do SESEC, estamos de volta aqui com a segunda parte da nossa aula de História, informando para os alunos aí a importância de estudar História, né? Qual que é a verdadeira finalidade do estudo de História. Então, nessa segunda parte agora, né, nós vamos dar continuidade nessas curiosidades do estudo de História. Mais uma vez, aula de, no máximo, aí, 10, 12 minutos, para não ficar muito difícil para o aluno assistir a aula e também no momento de abrir o vídeo lá na internet, né? Algumas podem, né, estar pesada e demorar a abertura. Então, na disciplina de História, né, entre esse estudo da espécie humana, né, do ser humano, através dos tempos, nós também trabalhamos, né, datas importantes. Uma coisa importante em história são as datas importantes. E é muito comum a gente estudar, por exemplo, com vocês aí, a importância do carnaval, né, que hoje perdeu um pouco a finalidade. O carnaval tem origem lá na Idade Antiga, né, na Roma, na Grécia Antiga, o carnaval, e era para comemorar as colheitas. Com o passar do tempo, ele foi, tendo um outro tipo de finalidade de comemoração. E hoje, apesar de ser uma data cristã, né, no nosso calendário, mas o carnaval hoje está tendo aí uma outra finalidade, inclusive econômica, tá certo? Mas nós temos também a finalidade de estudar essas datas importantes aí, assim, por exemplo, como as próprias datas religiosas, né? As datas religiosas. Nossa sociedade aqui ela é muito influenciada, né, pela cultura religiosa cristã. Então, várias datas religiosas, né, também nós trabalhamos aqui, principalmente as cristãs, na nossa história, vamos dizer assim. E também as datas cívicas, né, os acontecimentos importantes aí para o país, né, como, né, o feriado aí de 7 de setembro, proclamação da República, né, 15 de novembro, e Tiradentes, né, uma data, né, polêmica aí, mas também que nós trabalhamos aí como datas cívicas, como datas importantes aí para nosso país, vamos dizer assim, de uma forma geral. Além das, né, datas históricas também, que nós trabalhamos aí, a importância da história. E quando nós falamos em datas históricas, é importante que o aluno, ele, né, leve o pensamento a não só a história geral, não só a história do Brasil, mas também a sua história local. Mais para frente um pouco nós vamos falar a respeito disso aí. Todos têm história e contra histórias. Então é importante essas histórias também local, talvez mais importante para nós do que a história dos Estados Unidos, né? Se formos, como se diz assim, comparar a importância histórica. Todos os fatos históricos são importantes, né? Então essas datas históricas, inclusive as locais, as próximas de nós aqui, as datas, como se diz assim, né, da sua cidade, do local que você mora, né? Entre outros fatos históricos aí que nós também comemoramos a data. Quem trabalha, quem é o principal responsável, vamos dizer assim, né, por ministrar as aulas de história? Historiador. Quem é formado em história aí, o profissional de história, esse aqui é o encarregado, né, por exemplo, no meu caso aqui, de ministrar as aulas de história, né? É o professor de história, o historiador. Esse é o responsável por interpretar aí, por passar para os alunos esse conteúdo didático pedagógico que vem nos livros aí. Um outro ponto importante os documentos que esse historiador tem como base para ele trabalhar a história, né? Que é o que nós chamamos das fontes, né? Dos meios que nós temos para trabalhar a história. Então nós temos vários tipos de fontes. Vamos começar aqui, por exemplo, pelas fontes escritas. São recursos que vão auxiliar, né, o historiador aí nesse desenvolvimento, né, e repasse da história. Por exemplo, cédulas de identidade, uma cédula de identidade, um RG, né, identidade. Um RG, ele traz mais de 20 informações de uma pessoa.
Tem mais informações lá no RG, na cédula de identidade de uma pessoa, do que mesmo que a gente pode decorar. Então é uma fonte histórica, conta a história de uma pessoa. E muita gente deixa isso passar aí despercebido. Né? Lá tem o nome do país, tem o nome do tipo de governo do país, o dia que você nasceu, quem que é o pai, quem que é a mãe, onde que nasceu, qual que é a nacionalidade, qual que é a cidade, enfim, uma série, fotos, impressão digital, nome completo, é uma série de informações. Então é uma fonte escrita que nós temos. Uma outra coisa que tem muita informação, já que nós estamos falando do aluno, né? Os diários, é isso mesmo, os registros de frequência da escola. Na escola fica um monte de informação. Inclusive, querido aluno, quando você faz alguma coisa que desobedece a disciplina da escola e tem aquela ocorrência, ela fica na sua pasta. Daqui 10, 20 anos, se alguém fizer uma investigação, está lá, é um registro, é uma fonte escrita para a gente fazer uma pesquisa em relação a uma pessoa ou a um tempo, né? Vamos dizer assim. O que mais que nós temos aí de exemplos de fontes escritas? As nossas leis, leis, documentos, registro, o que tem de informação, em uma lei é uma coisa fora do comum, mostra como que o povo vivia em um tempo. Documentos, né? Além do documento de identidade, nós temos também, por exemplo, uma escritura, nós temos um documento rural, nós temos mapas de fazendas, nós temos mapas, tudo isso são exemplos de fontes escritas que nós fazemos a comparação, estudamos e tentamos repassar de uma forma que seja mais fácil para que o aluno entenda. Livros, livros, registros, né? Esses registros eu já tinha falado aqui, estou repetindo. E também informações visuais, por exemplo, que nós temos hoje, através da nossa internet, né? As redes sociais aí, toda forma de transmissão de informação aí, pelas redes sociais, tá certo? Então o mundo hoje é globalizado, nós temos informações de todos os locais, utilizamos isso também na história, né? Para auxiliar o estudo de história, né? Além de que nós temos várias outras informações, tudo que tem de panfleto, que tem de anúncio, tudo isso serve como fonte, né, escrita, e algumas também vão ser fontes aí, né, visuais, que é um outro recurso aqui, fontes visuais que nós temos auxiliando aí o estudo de história. Vamos dar um exemplo de algumas aqui: pinturas. Uma pintura, um quadro, um desenho, né? A gente não observa, mas passa tanta transmissão, né? Uma foto, por exemplo. Uma foto é uma transmissão do momento que foi tirada aquela foto, a forma de vestimenta, o estilo que as pessoas posicionam, o jeito de cortar o cabelo, um relógio que esteja usando. Tudo isso aqui mostra para a gente, serve como um documento para estudar o passado, né? Pintura, desenhos, né? Um aluno fez um desenho aí, né, e ficou guardado daqui 100 anos, nós vamos analisar esse desenho dele. Mostra aquele pensamento que ele tinha, né, na atualidade. Hoje quase não tem, mas antigamente as pessoas viajavam e mandavam cartões, cartão postal, né, de uma cidade para outra, mostrando para a pessoa, era uma forma de mostrar como que era aquela cidade visitada, né? Fotos, né? Antigamente tinha um álbum de fotografia, agora é tudo na internet, mas as fotos continuam aí, né? Um sucesso só, mais em moda do que nunca, né? O que mais que nós temos aí como fontes visuais? Filmes, né? Netflix no pedaço aí, mais em moda também do que, né, do que nunca. Cinema, podemos colocar aí junto com os filmes, né? Documentários, né? Documentários. Um exemplo aí de fontes visuais daquilo que você vê, o livro didático também, né? Alguns exemplos lá de fontes escritas também. Um outro tipo de fonte aqui, fonte oral. Fonte oral. Oriundo de quê? Da conversa aí, do diálogo, né? Fonte oral. Deixa eu colocar aqui também. Quais são os exemplos que nós temos aí de fontes orais? Músicas, músicas. Aí as músicas aí podem envolver cantigas, né? Pode envolver aquilo que é
dentro aí da música, né? Os hinos de igreja, tudo isso aí faz parte, né, dessa cultura oral. Lendas, entrevistas, entrevistas, né? Tudo aquilo que é falado, relatos, né, que é passado aí, né, de geração a geração, que os mais velhos passam para nós, lendas, mitos, tudo isso aí que é passado, né, através da conversa, através do diálogo, nós podemos estar utilizando aí como fontes orais, né? Uma poesia falada. Fonte oral, estava esquecendo aqui, ó. Olha as aulas de Ricardo aqui, ó. Também pode ser utilizado aí como um exemplo de fonte oral, né? Porque a aula vai ficar gravada aqui, daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos, pode ser comparado aí, tá certo? Então, como as nossas aulas vai ser em torno de 10 minutos, está completando aqui a segunda parte, 10 minutos, daqui a pouco a gente volta para a terceira parte. Valeu aí, galera!